Olá, turma. Mais um conteúdo, né, relacionado à questão da gestão. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ficar melhor a visibilidade. Vamos lá. Dimensões da gestão escolar. A partir da década de 1990, a formação dos profissionais da escola, a adequação das metodologias adotadas e a gestão democrática e a participativa tornaram-se uma exigência nacional, impulsionadas pela Constituição Federal de 1998 e pela LDB 93/94/96, que relacionam o desenvolvimento social do país à melhoria da qualidade na educação. Então, desde a década de 90, né, a partir desse período, a formação dos profissionais da escola, essa adequação das metodologias, passaram a ser o que? Uma exigência. Que tipo de exigência? Hoje, o correto é que não se tenha mais professores com magistério, apenas com magistério, mas que se tenham professores com pedagogia ou com as licenciaturas específicas, tá? Isso dependendo de que nível eles vão estar trabalhando em sala de aula. É nesse contexto que nasce a concepção de que a gestão escolar é um espaço de articulação das ações desenvolvidas no ambiente escolar, cuja responsabilidade alcança as dimensões necessárias para criar condições adequadas ao alcance dos objetivos estabelecidos coletivamente e oriundos do projeto político-pedagógico. Então, a gestão dentro dos espaços escolares, que a gente já falou, ela tem que vislumbrar o quê? Todos. Não só a visão de um, mas a visão de todos, para que a gente possa elaborar um projeto político-pedagógico visando a maioria, não uma minoria ou apenas uma pessoa. No âmbito dos processos de organização e gestão escolar, a Constituição Nacional, em seu artigo 208, inciso 7º, e a LDB 93/94/96, em seu artigo 15, asseguram à gestão escolar a autonomia nas dimensões administrativas, pedagógicas e financeiras. Vale ressaltar que a autonomia é sinônimo de responsabilidade individual e coletiva, com o envolvimento da comunidade escolar para alcance das metas estabelecidas. Então, eu tenho autonomia enquanto gestor. Se eu sou um gestor da escola, eu posso tomar decisões. É claro que, olha o que é que diz aqui, tá? A autonomia é sinônimo de responsabilidade individual. Eu assino o cheque, tá? Mas esse cheque que eu vou assinar para comprar algo da escola não pode ser só no meu pensamento, como eu disse na aula anterior. Tem que ser vislumbrando todos. Por que que fala que também é um compromisso coletivo? Porque quando eu, enquanto membro do conselho escolar, vou lá e assino uma ata sem ler ela, sem saber o que é que o gestor está colocando naquela ata, eu estou sendo conivente com ele. Que às vezes o gestor gastou dinheiro com uma coisa que nem era tão importante para a escola, eu não participei da reunião, mas eu estou assinando a ata, porque eu faço parte do conselho escolar. Então, a gente tem que também ter atenção para esses detalhes, para essas coisas. Eu quero uma gestão democrática, eu enquanto pai, enquanto professor, mas às vezes eu sou conivente porque eu não cobro, eu não pergunto para o gestor, e aí, o que é que tem nesse documento? Por que que você não fez uma reunião? Porque para mim é muito mais fácil chegar lá e assinar. Tá? Então, gestão democrática também depende não só do gestor, mas da comunidade escolar, da comunidade dos professores e dos demais funcionários. Dessa forma, ter autonomia significa também não esquecer que a escola está inserida num processo que envolve as relações internas e externas, o sistema educativo e a comunidade escolar, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Esses pressupostos servem como objeto de reflexão em diálogo sobre a gestão escolar, uma vez que é pelas dimensões da gestão que a escola assegura a efetivação das ações pedagógicas, cujos fins estão atrelados à dimensão social de formação do cidadão. Nós o quê? Nós trabalhamos numa escola com um foco de quê? De formar cidadãos, que são o quê? Nossos alunos. Assim, a discussão das dimensões da gestão escolar permite aprofundar o conhecimento acerca do trabalho de organização da escola, focalizando o exercício da autonomia pedagógica em suas diversas dimensões: pedagógica, administrativa, institucional e financeira. Pedagógica, pensar na melhor forma de ensinar. Tá? Administrativa institucional, a melhor forma de funcionamento da escola. E financeira, como eu vou gerir os recursos que vão cair na minha escola.
O pensamento central é que todas as dimensões sejam desenvolvidas de forma articulada, fazendo a interface das ações e processos para que o objetivo e a função precípua da escola, que é a aprendizagem com qualidade social dos estudantes, seja cumprida. Aí a gente vai ver a seguir algumas orientações referentes a cada uma dessas dimensões. Dimensão pedagógica. Compreende que a dimensão pedagógica está diretamente relacionada à autonomia que tem a escola em deliberar sobre os processos de ensino e aprendizagem, sendo condição fundamental para a organização das práticas escolares quanto à elaboração, à execução, o acompanhamento e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola. É também fundamental para a gestão das atividades pedagógicas curriculares. Que são essas atividades pedagógicas curriculares? São as atividades que eu preparo nas minhas disciplinas, são os conteúdos que eu vou trabalhar nas minhas disciplinas, são as formas, as metodologias, as técnicas que eu vou utilizar em sala de aula. Eu faço isso sozinho enquanto professor? Não. Eu preciso o quê? Planejar, eu preciso do auxílio, muitas vezes, do meu coordenador pedagógico. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, então, se vislumbrava o início de aula que foi vetado pelo governo por conta do aumento da pandemia. Então, como é que a gente vai iniciar o ano letivo? Isso vai ser uma decisão tomada apenas pela secretaria? Isso vai ser uma imposição? Não. Isso vai ter que ser o quê? Em comum acordo. É claro que até o jurídico do município também entra no meio dessa história, tá? Uma decisão lá do governador do estado implicou em vários outros municípios. Assim, a autonomia, segundo Paro, deve ser entendida como a liberdade que a escola tem para escolher os conteúdos e os métodos de ensino, sem a qual fica comprometido o caráter pedagógico de sua intervenção escolar. A participação da comunidade escolar se configura como um importante passo para a democratização dos processos decisórios da escola, por meio do compartilhamento de ideias e ações. Se os pais decidirem que os plantões pedagógicos têm que acontecer na escola, esses plantões vão acontecer, porque foi uma decisão da maioria. Se os pais decidirem que não, isso também não vai acontecer, porque foi uma decisão da maioria. É isso que eu quero que vocês compreendam. Deliberar é isso, é ouvir a comunidade, baseado no pensamento da comunidade, se tomar decisões. O governo do estado pode interferir? Pode. Pode, porque ele tem autonomia para isso. Mas a partir do momento que ele dá autonomia para o gestor, porque muitas vezes também o governador diz, eu vou parar aqui em São Luís, tá? Aliás, nem na capital, ele vai dar uma sugestão de paralisação para os municípios, mas essa paralisação vai ser a critério do gestor dos municípios. Então, o gestor decide se vai parar ou não. No caso desse último decreto que ele lançou, ele não deu alternativa, ele fez a imposição. O que é que cabe aos municípios? Acatarem essa imposição. Por quê? Porque é o governador que está decidindo. Agora, quando ele deixa a brecha, como ele já deixou no anterior, no decreto anterior, que ia ficar a critério dos gestores. Então, os gestores tomaram suas decisões baseadas na realidade de cada município. O papel do gestor escolar. O foco da atuação do gestor escolar dentro da dimensão pedagógica tem como orientação principal coordenar a elaboração coletiva da ação educacional e pedagógica da escola, propiciando uma gestão participativa e democrática. Tal objetivo é desenvolvido na liderança que deve ser exercida pelo gestor no processo de coordenação da elaboração coletiva do projeto político-pedagógico, o PPP. Como competência assumida na dimensão pedagógica, cabe ao gestor da escola, tá? O gestor escolar, coordenar juntamente com o coordenador pedagógico as ações relativas à organização e coordenação das atividades de planejamento, avaliação e da elaboração do projeto político-pedagógico, acompanhar e avaliar a execução dessas ações. O coordenador senta com o diretor, com o gestor da escola, vão deliberar os dois e o coordenador vai passar para os professores. Aí já vai ser função do coordenador deliberar aos professores. Quando vocês tomam as decisões, que se juntou aquilo ali, volta novamente para o gestor. Assistência pedagógico-didática aos professores, no auxílio à organização das situações de aprendizagem adequadas às necessidades dos estudantes. Tomou-se uma decisão, o coordenador fez uma reunião com os professores, só que os professores entraram no consenso de que aquilo não é bom,
de que aquilo não vai dar certo. Então, muitas vezes é necessário que o gestor vá lá para ouvir e deliberar junto com eles, para chegarem num consenso da maioria. Efetivação das atividades de rotina, como reuniões pedagógicas, conselhos de classe, escolha do livro didático, diagnóstico de aprendizagem, avaliação, seleção e provimento do material didático necessário às aulas. O gestor também participa desses processos. Acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, definindo quais as expectativas de aprendizagem devem ser atingidas por todas as turmas, divulgação dos objetivos da escola e suas metas, assim como acompanhar o desempenho escolar dos estudantes e apresentar os resultados à comunidade escolar, tá? O coordenador chega e passa para o gestor e o gestor faz a reunião com os pais, juntamente com professores e coordenação também. Definição do tempo escolar e constituição das turmas, elaboração do calendário escolar, integração dos estudantes por meio de atividades científicas, lúdicas, esportivas e associativas, que são os grêmios também, fortalecimento da relação escola-comunidade, formação continuada dos docentes e do pessoal técnico administrativo. E isso vai ser deliberado pelo gestor juntamente com o coordenador. Mas a função principal é do gestor. Não é que ele vai pegar bem aqui nessa parte, bem aqui, ó, formação continuada. Ele vai determinar, né, vislumbrando a maioria, uma formação para uma data possível, e vai sentar com o coordenador e ver uma temática que possa ser importante naquele momento para ser trabalhada. Não é que o diretor vai fazer a formação, quem vai fazer essa formação é o coordenador, mas ele vai deliberar junto com o coordenador a importância, a aplicabilidade, a data que essa formação vai acontecer dentro da escola. Papel do coordenador pedagógico. Vamos lá, o papel do coordenador. Na dimensão pedagógica, participam ativamente, fazendo suas competências prevalecerem as figuras do coordenador pedagógico e, essencialmente, a do professor. Ambos são os principais responsáveis pela gestão pedagógica na escola, cujo trabalho na elaboração do plano escolar, na realização das atividades curriculares, cumprimento do calendário escolar e realização de atividades pedagógicas envolvendo as famílias dos estudantes, garantem o alcance dos resultados educacionais. O gestor lançou bem aqui o calendário escolar. Quem é que vai fazer o acompanhamento se esse calendário está sendo cumprido pelos professores? Já não é mais o gestor, é o coordenador. Eu costumo dizer, gente, eu posso até estar enganado, isso é um pensamento meu, tá? Não estou atribuindo isso como fato. Estou atribuindo isso a uma experiência que eu tive enquanto coordenadora. Os gestores que me desculpem, tá? É uma opinião minha. Eu acredito que muitas vezes o coordenador trabalha muito mais do que o gestor. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas essa é uma opinião pessoal minha. Não tem nenhum livro, nada disso. Eu estou falando pelo que eu vivenciei enquanto coordenadora. Tá? Eu acredito que também tem alguns autores que falem a respeito disso, mas eu, enquanto coordenadora, na época que fui, sempre achei que o coordenador tinha muito mais atribuições do que o gestor. O coordenador pedagógico, segundo Libânio, responde pela viabilização, integração e articulação do trabalho didático-pedagógico em ligação direta com os professores, em função da qualidade de ensino. Então, é aquele que vai sentar com os professores e, juntamente com os mesmos, determinar como é que vão ser as aulas, tudo direitinho, como é que vão ser os projetos, tá? Geralmente, o professor ele vai procurar sempre o coordenador para tirar dúvidas de planos, de aulas, de várias outras coisas. Assim, compete à coordenação pedagógica dinamizar e gerenciar o processo educativo na escola, sendo sua responsabilidade a preocupação com os processos de ensino e aprendizagem, devendo subsidiar, tá, os docentes quanto às didáticas específicas de cada área do conhecimento, bem como realizar o acompanhamento e a avaliação das atividades pedagógicas, analisar os planos de aula, verificar se esses professores estão trabalhando realmente conforme o que eles colocaram nos planos, que às vezes o professor faz um plano, mas na sala de aula ele está trabalhando outro conteúdo que não tem nada a ver. Então, isso é função do coordenador, auxiliar no planejamento, tá? Fazer esse acompanhamento com os professores.
Coordenação pedagógica é responsável pelas seguintes atribuições. Isso aqui é a atribuição do coordenador. Assessorar o gestor nos assuntos relacionados com assistência e orientação individual e coletiva aos estudantes e aos docentes. Além de fazer o acompanhamento com os professores, o coordenador também vai fazer o acompanhamento com esses estudantes. Em parceria com o gestor, atender aos pais individualmente ou em grupo, orientando-os quanto aos valores propostos pela escola e às condições de aproveitamento de seus filhos. Então, também, além daquelas reuniões que os gestores fazem, no final das contas, quem fica junto com os pais, depois para aquela que você manda os pais para as salas de aula, é o coordenador. Tá? Coordenar a sondagem de interesses, aptidões e habilidades do estudante, objetivando orientá-los quanto à projeção da carreira profissional. Além dessa orientação profissional, cabe também ao coordenador fazer o acompanhamento com aqueles alunos lá das séries iniciais, se eles realmente estão sendo alfabetizados, fazer esse acompanhamento com o fichamento desses alunos. Tá? Isso não é muito falado, mas é também uma das funções do coordenador pedagógico. Planejar estratégias junto com os docentes para assegurar a permanência dos estudantes no sistema, buscando a cooperação de todos os que atuam na escola, tá? Então, como é que vai ser? Tem muitos alunos faltosos. Que projeto a gente vai desenvolver para trazer esses alunos para dentro da escola, para trazer os pais? Tá? Coordenar juntamente com o gestor os grupos de elaboração ou revisão da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, criar condições de participação efetiva dos docentes, garantindo integração, na produção dos trabalhos, criar espaços para acompanhamento individual do professor, ajudando a tomar consciência de sua prática. Então, quando o professor precisar, ele vai lá, senta com esse professor, orienta, tira as dúvidas, principalmente dos professores que estão iniciando agora, tá? Motivar os professores para o combate à evasão e à repetência escolar. Então, dar orientações para os professores de como eles tornarem para que eles consigam tornar as aulas deles mais dinâmicas, mais chamativas, para que os alunos não queiram se evadir, não queiram deixar de assistir aquela aula. Acompanhar e avaliar os resultados obtidos e propor intervenções para a melhoria das práticas escolares. O índice de reprovação vai ser muito grande, vamos trabalhar para que esse índice diminua, e isso é função do coordenador. Os alunos estão tirando muitas notas baixas nas avaliações, vamos ver o que está acontecendo, vamos sentar com os professores, vamos ouvir, e isso é função do coordenador. Assessorar os docentes na escolha dos materiais necessários ao processo de ensino-aprendizagem, incentivando o uso de práticas de ensino inovadoras e das tecnologias, tá? Orientar esses professores que têm dificuldade de utilizar também as tecnologias. É interessante que o coordenador saiba manusear, orientar, acompanhar, monitorar e avaliar os processos de ensino e aprendizagem, tendo especial atenção aos resultados do desempenho dos estudantes, propondo intervenções quando necessárias, planejar e assegurar a realização das formações continuadas da equipe docente, nos planejamentos mensais, toda vez, não só deixar os professores sentados planejando, mas sempre trazer uma formaçãozinha de algo que você observou que o professor está com dificuldade, para que ele possa ampliar, abrir a mente dele para aquilo que você também tem que observar. Planejar e realizar reuniões pedagógicas. Os coordenadores pedagógicos também têm que marcar suas reuniões, né, com esses professores, e orientar esses professores, tá? Com relação aos seus planos, com relação às dificuldades que esses professores têm. Vamos aqui mais para frente. Aí aqui eu trouxe algo falando um pouquinho sobre as reuniões pedagógicas, tá? O coordenador pedagógico, ao planejar encontros com professores, deve ter clareza dos objetivos desse momento, sendo fundamental que tenha um caráter formativo, visto que a temática prioritária é a gestão da sala de aula. Assim, precisa providenciar todos os materiais e instrumentos que subsidiarão as discussões para assegurar a qualidade na gestão desse espaço pedagógico, tá? O que não deve faltar em uma reunião. Então, vamos lá. Clareza e objetividade. O coordenador, gente, ele não pode ser redundante, ele não pode perder muito tempo com coisas que não são tão importantes, tá? As reuniões não devem ser cansativas. Garantia do tempo de escuta, tá? Ouvir os professores. Não é só você que fala, você também escuta. Momento de ouvir os docentes.
docente sobre suas limitações, dificuldades ou sugestões, assegurando atenção e respeito às ideias dos participantes, valorização das necessidades de aprendizagem dos estudantes, orientações ou possíveis estratégias, tá? Para superar o detectado no acompanhamento das práticas escolares. Não é só eu cobrar do professor, mas eu tentar achar uma solução juntamente com ele. Definição de prioridades para o trabalho pedagógico. Encaminhamento, inclusive com propostas de estudo sobre conteúdos e didáticas específicas. Isso aqui são algumas sugestões do que pode ser trabalhado nas suas reuniões, né? A forma como você tem que agir nas reuniões escolares. Seja objetivo, não seja redundante, não seja um coordenador que não escuta. Escute seu professor, veja o que é que ele quer, o que é que ele está precisando. Quando não houver a presença do coordenador pedagógico na escola, recomenda-se que a Secretaria Municipal de Educação garanta uma equipe de trabalho itinerante que realize periodicamente o acompanhamento pedagógico das escolas, utilizando metodologias que orientem, né, os professores a realizarem suas atividades de forma alinhada aos objetivos e metas estabelecidas. Aquelas escolas que não têm um coordenador específico dentro da escola, que acontece aqui em Paulo Ramos, né, que nós temos os coordenadores de polo, eles vão ter que estar também indo nessas escolas de vez em quando. Não vai deixar lá o professor da escola jogado às traças. Papel do professor. O papel do professor constitui-se basicamente em ajudar o estudante na aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, hábitos, atitudes, valores, ideias ou qualquer tipo de aprendizagem ainda não desenvolvida. Isso aqui é uma citação de Luke. E julgada necessária quando a sua formação humana, técnica e política. Assim, compete ao professor, no exercício de sua prática profissional, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, cumprir aquilo que ele disse que ia fazer durante o ano, ministrar aulas nos dias letivos e horas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação da aprendizagem e ao desenvolvimento profissional, participar da elaboração e execução da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, tá? Isso aí não é função minha, não, é função do coordenador e do diretor. Não, é função sua, enquanto professor, também participar. Elaborar e executar seu planejamento, considerando as necessidades dos estudantes, a natureza dos conteúdos e a estratégia de ensino mais adequado às aprendizagens. Eu dou aula, gente, é um exemplo, em 2 terceiro ano. Um aqui na sede e o outro lá na zona rural. Eu vou usar o mesmo plano? Jamais. O meu aluno da zona rural é diferente do meu aluno da sede. Então, eu vou ter que fazer 2 planos, embora eu trabalhe com a mesma turma. Responsabilizar-se pela condução das atividades em sala de aula, mantendo o equilíbrio do ambiente pedagógico. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade, tá? Manter atualizados os registros nos diários de classe ou diários eletrônicos. Isso aqui é um grande problema. Muitos professores têm preguiça de preencher seus diários, tá? Dão um maior problema para os coordenadores. Quem for ser coordenador futuramente vai se deparar com isso aqui. Vai passar muita raiva com o professor que não preenche diário, tá? Mas isso é uma obrigação do professor. Promover a recuperação paralela dos estudantes que não atingiram as capacidades pertinentes a cada etapa ou ciclo na época determinada. Participar das reuniões pedagógicas e demais momentos formativos, colaborando dentro do possível com suas experiências e conhecimentos adquiridos para a melhoria de sua prática pedagógica e dos demais colegas. Muitos professores não vão para os planejamentos e muito menos para as reuniões. Gente, nós temos hoje aqui no nosso município uma carga horária de 13 aulas. O que é que acontece? O professor entende que os 2 dias que ele vai ficar em casa são folgas. Na verdade, não existe folga para o professor. Existem os dias em que ele vai planejar. Esse planejamento é liberado para o professor ficar em casa, tá? Eu até concordo com isso, mas é o momento dele estar preparando suas aulas, tá? Dele estar fazendo as correções das suas atividades. E quando a escola precisa dele, ele tem que estar lá, porque ele não está em momento de folga, tá? A carga horária do professor é de 20 ou de 40 horas.
sendo que ele fica 13 horas em sala e as demais ele fica com o espaço para fazer, como eu disse anteriormente, correções, tá? Preparar suas aulas ou coisas desse tipo. E para finalizar, nós temos uma atividadezinha, né? Aqui, só um minutinho. Deixa eu voltar. Então, a atividade vai ser essa bem aqui. Para alguns autores, existem duas formas de autonomia. A autonomia decretada, que consiste na transferência de competências por meio de decretos da administração central para as unidades de ensino, e a autonomia construída, que refere-se à construção coletiva e democrática de projetos na escola que atendam aos anseios da comunidade e a que pertence. De que forma se constitui a autonomia na dimensão da gestão pedagógica na escola onde você fez o ensino médio? Vejam se vocês conseguem lembrar. Se na escola que vocês fizeram ensino médio, a autonomia era decretada ou a autonomia era construída? Então, façam uma análise, lembrem disso. Ou então, se vocês não quiserem falar do ensino médio, vocês podem pensar nas escolas que vocês já trabalham, tá? Se lá a autonomia é decretada ou a autonomia é construída. Gente, um abraço e até a próxima aula. Deixa eu encerrar aqui.